Fala galera, hoje nós vamos falar sobre as multas em matéria tributária e suas respectivas limitações, seus respectivos tetos. Para a gente falar disso, antes a gente precisa percorrer aí um caminhozinho para a gente chegar nessas três multas aí que eu vou falar. Bom, primeiro, o que a gente precisa falar é que nossa Constituição Federal ela estabelece que é vedado a, a instituição de tributos com o tino confiscatório, ou seja, é o princípio do não confisco. Aqui tenta-se fazer que os entes federados eles sejam proibidos de cometerem atos expropriatórios, ou seja, aqui faz um infanced em relação ao tributo e delimita a tributação. Fala, olha, aqui dentro você pode tributar. Você tributar daqui até aqui, tudo bem. Daqui para frente, na verdade, teria um caráter confiscatório e não seria mais tributação. Então, busca-se evitar a instituição de tributos com as suas alíquotas muito pesadas, certo? Porém, já foi pacificado que esse princípio ele não é limitado aos tributos. Ou seja, o princípio do não confisco não se limita ao tributo, ele foi alargado, ele foi esticado para também abarcar as multas, porque as multas não são tributos, porém elas também são abarcadas por esse princípio do não confisco. Então, as multas também não podem ser confiscatórias, certo? Dito isso, o STJ também já decidiu se os tribunais poderiam ou não adentrar no mérito, né? Se eles poderiam diminuir as multas, estabelecer tetos para as multas. Isso foi decidido na DI 1075 e ficou decidido dessa forma. Nas palavras do ex-ministro Celso de Mello, é que os tribunais sim poderiam fazer uma eventual análise de excessos, abusividades cometidas pelos estados, cometida pelo Estado, né? Portanto, os três níveis de ente federativa a gente está falando. Então, sim, o STF poderia adentrar, os tribunais poderiam adentrar, na verdade, sobre essa abusividade das multas. Então, isso já foi pacificado. Agora a gente vai para as multas propriamente dita. Aqui fica muito simples, é muito fácil de entender quando a gente entende que existem três tipos de multa: a multa moratória, a isolada e a de ofício ou automática, né? A isolada isolada ou automática, a de ofício ou punitiva, né? Tem esses dois nomes que eu esqueci de dizer, e também temos a moratória. Então, as três multas. E aí a gente quando a gente entra para olhar essas multas com um olhar um pouco mais racional de entender o porquê delas, fica fácil de a gente entender os seus limites, seus respectivos limites. Pois bem, perceba que os contribuintes eles podem fazer diversas coisas erradas e certas na sua vida, certo? E basicamente o fisco ele tem e essas atividades que eles fazem são atividades diversas e elas têm níveis de reprovação de conduta diferentes. Ou seja, se eu não pago meu tributo porque eu não quero pagar, é diferente de um cara que frauda um documento falando que não deve tributo. Essa atitude de fraudar é socialmente mais reprovável e ela deve ser reprimida mais fortemente, certo? Através da multa. Então, perceba que existem níveis diferentes de atos não adequados, certo? Então, beleza. A gente entendendo isso fica muito fácil de entender, porque a multa moratória, o que é a multa moratória? É a multa quando eu pago a destempo ou eu não pago no período certinho, certo? Eu teria que pagar até o ano de 2023 e eu pago em 2024. Eu estou em mora, certo? Por eu estar em mora, estou em demora de pagar, eu sofro uma multa. Só que essa multa ela tem o caráter de coibir um atraso. As pessoas às vezes não atrasa porque ela não tem o dinheiro. Às vezes ela atrasa porque esqueceu. Não é um ato tão socialmente reprovável assim. Então, foi estabelecido pelo STF, no julgamento do AI 727872, que... Não,
pelo amor de Deus. Vou acabar a live aqui. Que essas multas moratórias elas tinham como intenção o mero desestímulo do adimplemento tardio do tributo. E por isso elas tinham que ser fixadas no máximo em 20%. Seria razoável, seria proporcional que ela fosse fixada no máximo de 20%, não passando disso. Certo? Então essa é a nossa primeira multa moratória e esse é o nosso primeiro teto, 20%. Agora a gente passa para a multa punitiva ou multa de ofício. O que é a multa de ofício? Aqui a conduta do contribuinte é um pouco mais reprovável. Aqui ele comete algum tipo de ato ilícito ou algum tipo de omissão e aí a multa tenta coibir essa conduta dele, que é socialmente mais reprovável. Então foi decidido, nesse caso específico, no STF também, o julgamento da I 851-038, que o entendimento dessa corte é no sentido de que a abusividade da multa punitiva apenas se revela naquelas arbitradas acima de 100%. Então, nossa segunda multa seria a punitiva, ou seja, a de ofício, e seria estipulado o teto dela de 100%. Espera aí que o gato passou aqui. Tacou meu negócio, minha rinite. E aí a gente vai para a terceira multa, a multa isolada. Essa foi decidida recentemente no julgamento do tema 736, nesse ano ainda, que foi decidido que basicamente essa multa de ofício ou automática, ofício não, desculpa, isolada ou automática, era aquela multa que quando você fazia uma petição, uma simples petição com fulcro no seu direito constitucional de petição, e você vai numa repartição de um ente federativo, seja no seu município, por exemplo, fala, olha, eu devo tanto, tenho esse débito, só que eu tenho isso de crédito. Eu queria fazer um encontro de contas e extinguir esse débito ou esse crédito do ponto de vista. E aí, o fisco, ele demorava para ver, né? E quando ele via, ele falava, olha, você falou que tinha esse crédito e esse débito, só que você não tem esse crédito. Então, logo você tem esse débito e toma essa multa, porque você falou que tinha um crédito que não tem. Então, essa era a multa automática ou a multa isolada. E ela foi declarada inconstitucional. Teve 2 votos, um voto divergente do Alexandre de Moraes e o voto que foi seguido pela maioria, que decidiu o tema, dizendo que assim, essa multa é inconstitucional por quê? O contribuinte não necessariamente cometeu algum tipo de ilícito, às vezes ele só não tem o crédito, mas ele tem o direito de pedir, baseado no direito de petição. Então, essa multa seria inconstitucional por ela ferir o seu direito de petição, certo? Porque o contribuinte ele pode pedir. Agora, se ele tem ou não tem o direito, isso cabe a uma análise do caso concreto, mas ele não teria que ter imposto contra ele uma multa só porque ele não tem o crédito que ele alegou a ter. Isso aqui fica muito óbvio de a gente verificar por que fizeram isso, se a gente faz uma análise um pouco mais histórica do caso. Muitos contribuintes eles entravam com pedidos falsos, né? Porque o fisco ele não tem braço para olhar todos os casos. Então o que ele quis fazer com essa multa, ele falou assim, olha, se você entrar com um pedido de crédito que você não tem, se eu pegar, você vai tomar uma multa. Então era tipo uma tentativa de coibir. Só que aí num dos votos, foi engraçado até que mencionaram nisso, que na verdade o que você está fazendo aqui é punir o direito de pedir de todos em detrimento de alguns. Isso é inconstitucional. Se você tem esse tipo de problema, que você olhe com uma fiscalização um pouco mais severa, mas você não pode punir todas as pessoas, principalmente porque elas estão exercendo o seu direito constitucional de pedir, certo? E aí essa multa não estaria atendendo a sua finalidade etimológica de punir atos ilícitos, porque ali não tinha ilícito nenhum, certo? Então ficou assim. Então a gente tem, resumindo e recapitulando, tornando bem curto, uma longuíssima história, né? A gente tem 3 tipos de multa. Moratória, teto de 20%. Punitiva ou de ofício, 100%. E a isolada ou automática, caiu, não tem mais. Então a gente só tem essas duas. Uma moratória, teto de 20%. E a de ofício, teto de 100%. Beleza? Era isso. Qualquer dúvida deixa aí que a gente tenta resolver.